Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre João capítulo 4, versículo 24. O versículo nos diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mais uma vez, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Primeira parte do versículo, Deus é espírito. Essa afirmação diz respeito à essência e à substância da divindade. Porém, nesse texto especificamente, refere-se ao fato de Deus não habitar em templos feitos por mãos humanas. Conforme as pregações de Estevão e de Paulo, Estevão disse perante o Sinédrio que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo, no Areópago, pregou aos epicureus e estoicos que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor da terra e do céu, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tanto Estevão quanto Paulo fazem referência à profecia do profeta Isaías, que diz: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra e o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Isaías 66, 1. Antes do profeta Isaías vir ao mundo, Salomão já tinha dito essas palavras aqui. 1 Reis 8:27. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até os céus dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. 1 Reis 8:27. Lembrando que Salomão foi o edificador do primeiro templo. Essa afirmação, ela responde à mulher samaritana que se preocupava muito com o lugar certo que devia adorar. Os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim. Os judeus adoravam a Deus em Jerusalém. Uma vez que Deus é espírito e não pode ser contido por templos humanos, significa que o quê? Que ele está em todos os lugares. O Salmo 139, 7 e 8 expressa muito bem essa afirmativa que eu fiz. Para onde irei eu do teu espírito? Para onde fugirei eu da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno, Sheol, a minha cama, eis que tu estás ali também. Deus está em todos os lugares. O templo não é capaz de contê-lo. Deus está no templo? Está. Mas está na sua casa? Está também. É possível adorar na sua casa? É possível adorar na sua casa. Você deve somente adorar na sua casa? Não, você não deve. Eu já chego aí. Segunda parte do versículo. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nessa afirmação, Jesus esclarece que o importante para Deus é que ele seja adorado. Salmo 96, 9. Está escrito: Adorai a Deus na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Em Romanos 14, 11 está escrito: Porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se doblará a mim. Jesus revela as maneiras que espera que o adorador o adore. Ele espera ser adorado em espírito e em verdade. Mas o que significa, pastor Dave, adorar em espírito? Adorar em espírito quer dizer justamente isso, que não é necessário nenhum templo físico para entrarmos em contato com Deus. O próprio Espírito Santo está dentro de nós, pois somos morada e templo dele. Sendo assim, somos capazes de ter comunhão com Deus independente do lugar. Romanos 8,16 diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Adorar em espírito é uma parte muito importante da vida. A humanidade começou seu fracasso através da adoração. Está escrito em Romanos 1,21 que, tendo conhecido a Deus, não glorificaram quanto Deus, nem lhe deram graças, mas antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis.
Veja só que o fracasso da raça humana aconteceu na adoração, quando ele escolheu adorar mais a criatura em lugar do Criador. A casa de Deus continua sendo o lugar para se adorar. Todavia, existem impedimentos, trabalho, escola, eventualidades, tá? Então, por exemplo, é importante que Deus se manifeste quando nós estamos reunidos. Mas se acontecer de nós não podermos estar reunidos por força maior, o Espírito Santo está conosco. E ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então podemos adorá-lo em espírito, mesmo não estando na igreja, mesmo estando no trabalho, mesmo estando na sua casa, mesmo estando na cama do hospital, você consegue adorar a Deus em espírito. Agora, a segunda expressão da adoração é adorá-lo em verdade. Adorar em verdade diz respeito a não adorar em ignorância, como os samaritanos. Assim como os saduceus reconheciam apenas o Pentateuco de Moisés como palavra inspirada por Deus. Por isso Cristo afirmou: nós adoramos o que sabemos. Os verdadeiros adoradores são aqueles que reconhecem a natureza de Deus. Deus é espírito. Pela sua própria natureza, se o adorarmos em verdade, devemos não somente reconhecê-la, mas harmonizar a nossa adoração com a sua natureza, sempre adorando em espírito e em verdade. Então, não basta um conhecimento superficial de Deus para adorá-lo em verdade. Tá? Adorar em verdade é fazer discipulado. Adorar em verdade é frequentar a escola bíblica dominical. Adorar em verdade é fazer teologia. Adorá-lo em verdade é frequentar os cultos de ensinamento da palavra de Deus. Deus quer que você conheça, você o conheça, que você tenha intimidade com ele. E quando você se esforça para buscar esse conhecimento, você está adorando a Deus em verdade. Então, importa que os que o adorem em espírito, sim, mas o adorem em verdade. Que venhamos buscar a face de Deus, buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo.